Salve, família! Nesta sexta-feira, se cuide, tome todos os cuidados. Você precisa se cuidar. Como é que estamos? Tudo bem? Nesta sexta, véspera de feriado, passando para você a programação do canal. Amanhã, às 10 da manhã, vai subir um vídeo com o Maisonave, que é gerente de marketing do Liverpool. Tem muitas coisas legais para a gente entender do futebol inglês nesse papo com ele. Domingão, logo depois de Palmeiras e Ferroviária, eles vão jogar às 4 da tarde, às 6 a bola para, 6 e pouquinho eu entro com a live ao vivo para vocês. Todo dia tem um conteúdo novo, ou ao vivo ou gravado aqui no canal. Só tenho que agradecer, muito obrigado. Use máscara, álcool gel, se cuida, porque a pandemia está, de fato, bombando. Bom, nesta sexta-feira, a proposta é responder a seguinte pergunta: quem é Abel Ferreira? Bom, você já conhece o Abel, sabe que ele é casado, tem filhos, ele está em Portugal agora, curtindo as 2 taças que ganhou aqui no Brasil, mas a intenção do post, a intenção do vídeo é explicar ao futebol brasileiro, aos companheiros, colegas jornalistas, e principalmente a você, torcedor do Palmeiras e de outros clubes, por que não? Quem é Abel Ferreira? O que ele veio fazer aqui, o que ele trouxe, o que ele faz, o que ele come, o que ele bebe, do que se alimenta. E quem está comigo aqui nessa empreitada é ele de novo. Ô, rapaz, como ele é bom, hein? Rodrigo Coutinho. Ei, moleque bom, hein? Tá bom, filho? Fala, Paulo. Beleza? Um abraço. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Tô bem, graças a Deus. Espero que a galera que esteja nos acompanhando também. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o Abel Ferreira, né? Treinador que tem uma carreira curta ainda, né? Mas que já tem coisas relevantes aí na sua carreira e tem características assim muito legais da gente falar, né? Não sei se eu já posso começar ou se eu estou quebrando o teu roteiro. Não, você pode fazer o que você quiser, o canal é seu. Só vou te pedir uma gentileza para dizer que você é um herói, porque quem trabalha no Rio de Janeiro e trabalha, quem mora no Rio de Janeiro e trabalha, é um herói. Isso aí não é lugar para trabalhar, isso é uma maravilha. Deixa eu só fazer um recorte do quando o Abel chegou. Claro. 13 jogos do Abel, ele elevou o aproveitamento do Palmeiras para 77%. Né? O aproveitamento do Professor era de 60%. O Palmeiras evoluiu muito, começou a fazer mais gols, a média de 2,23 por jogo, 29 gols em 13 jogos, bem maior, quase o dobro da média do Luxemburgo. Também evoluiu defensivamente, naquele momento, em 13 jogos, uma média de 0,53 gols tomados por jogo. A média do Vanderlei era quase 30% a mais de gols tomados. Né? Então, o Abel já chega no Palmeiras e já causa um impacto muito interessante com as mudanças que ele faz no time, né? Mesmo com Covid, surto, e jogador indo para a seleção não teve, né? Desfalque, contusão, Wesley machucado, Felipe Melo machucado, ele começa a implementar um trabalho e é muito legal, porque não é só a questão do todos somos um, né? De jogar isso para a torcida. De fato, você percebe que a comissão técnica do Abel também trabalha muito. Você sabe, Rodrigo, isso é interessante, porque em 2015 para 2016 eu estive na Inglaterra e fui fazer um tour ali por alguns clubes e tal. E no West Ham, eu visitei lá o centro de treinamento e o treinador da base, o gerente da base, fez uma palestra para a gente ali e a gente foi para o campo ver os treinos. E aí eu vi um cara treinando uma linha de 6, que eram 4 zagueiros e 2 homens de meio campo. Vi outro treinando goleiro, claro, a gente já sabe. E aí eu perguntei, mas qual é a ideia? Falei, aqui a gente tem um coach, um treinador para o sistema defensivo, um coach para a bola parada, né? Então o técnico, ele não cuida só do jogo como um todo, ele delega, ele faz isso acontecer. E a gente tem visto uma evolução muito grande no Palmeiras, nas bolas paradas, jogadas ensaiadas, porque também os auxiliares dele trabalham muito, ele diz o que ele quer e os auxiliares colocam em prática. Mas, Rodrigo, o que te chamou a atenção? Quando o Abel chega aos primeiros jogos, o que você pode falar para a gente? Bom, Paulo, acho que primeiro a gente tem que dizer, até fazendo só um parêntese rapidinho, essa questão aí da comissão técnica que você falou,
é o conceito mesmo de comissão técnica, né? Porque aqui no Brasil, o que a gente teve durante muito tempo? Um treinador que centralizava tudo, né? A última decisão tem que ser sempre o treinador, é óbvio, né? Ele é o cara que leva o nome ali, mas era um cara que acabava centralizando muita coisa. Às vezes tinha um auxiliar técnico que estava muito mais ali como conselheiro, um cara para ajudar ele a controlar vaidade dentro do elenco do que necessariamente analisar o jogo, né? Ver jogador, dar sugestão, oferecer um contraponto. Muitas vezes esse cara não fazia isso. E outros profissionais ali do clube, né? Às vezes ele trazia gente da confiança dele, um preparador físico, um observador ou um analista de desempenho. E isso é uma coisa muito pequena ainda, muito rasa dentro daquilo que é feito no futebol mundial. Né? Hoje o conceito multidisciplinar dentro de uma comissão técnica, ele está sempre aplicado. E quando eu falo da multidisciplina, não é só do preparador físico, do fisiologista, do psicólogo, não é só isso. É dentro da parte tática, dentro da preparação do time, né? Como você falou, você tem um cara ali mais especialista em defesa, outro especialista em ataque, às vezes um outro que vai pensar na bola parada ofensiva e defensiva, porque ele tem um pouco mais de aptidão para aquilo ali. Então, acho que a tendência para o futuro é essa. Fechando esse parênteses inicial, importante a gente frisar o seguinte: o Abel Ferreira, ele é um treinador extremamente negociador, né? Como é que a gente pode definir isso melhor? Ele começa a carreira dele na base do Sporting, que foi o clube que ele terminou, né, de jogar. Depois ele vai treinar o time B do Braga, que vamos colocar assim, é como se fosse a quarta força do futebol português hoje, né? O quarto time em investimento e em potencial técnico. Então, qual é a realidade que ele encara ali no Braga? Contra os outros times do futebol português, né? Ele vai para o profissional do Braga, então, contra os outros times do futebol português, tirando Sporting, Benfica e Porto, ele vai ser o time que vai ter a posse de bola e vai ter que criar os espaços. Contra Porto, Sporting e Benfica, além dos outros times europeus nas competições que o Braga jogava, tipo a Liga Europa, ele vai ter que ser um time mais reativo, vai ter que ser um time mais defensivo para jogar em contra-ataque. E esse caráter do Abel Ferreira, ele apareceu muito nitidamente nesse início de trabalho dele no Palmeiras, né? Primeiro que ele pega ali a herança que o Cebola deixou para ele, é bom que a gente frise isso. O Cebola, ele tem ali um período de transição, se não me engano, são 4 ou 5 jogos entre a saída do Luxemburgo e a chegada do Abel Ferreira. E nesses jogos, o Cebola, ele monta um time fechadinho na defesa, jogando em contra-ataque. O Abel Ferreira, quando chega, nos primeiros jogos, ele repete isso. Mas ele já começa a implementar as ideias de um pouco mais de posse de bola, dos conceitos, né, de fase ofensiva, estrutura de saída de bola, estrutura de ocupação de espaços, de movimentação, a utilização de alguns jogadores em determinadas funções que não existiam antes no time do Palmeiras, começa a se desenvolver e a gente vai ver esse recorte inicial dele, Paulo. É isso aí, estou conversando aqui com o Rodrigo Coutinho, que é analista de desempenho, jornalista, colunista do UOL. Ele tem muitas análises legais. Ele fez uma entrevista com o pessoal da Chape essa semana, ficou muito bacana. Na semana passada, não lembro exatamente, mas eu lembro que eu vi, ficou muito legal. O Rodrigo é fera. Foi na segunda, perfeito. E vai estar aqui com a gente sempre que possível, sempre que ele quiser, ele que manda. Eu quero, eu vou, eu entro, faço, eu dou a senha do canal para ele, porque ele é craque, além de ser meu professor de jornalismo. Eu peço de futebol, né? Meus amigos, por favor, peço que vocês deem o like, curtam o canal e tenham paciência para assistir o vídeo um pouco mais longo, porque é um conteúdo muito interessante, eu, pelo menos, acho muito interessante, nesse recorte que estamos fazendo da carreira do Abel Ferreira no Palmeiras. Aqueles números que eu disse para vocês no início, né? E ele fecha a temporada 2021 com 38 vitórias e 2 títulos, né? E uma participação ruim lá no Campeonato Mundial, que realmente ali a coisa não funcionou. Então, eu quero começar com você, Rodrigo, falando desta inovação em termos de Palmeiras, né? Que é essa questão da saída do Palmeiras com 3. Né? Ele muda ele coloca esse momento para o futebol do Palmeiras. Vou até colocar aqui a saída sozinha para a gente entender. Explica para a gente. Ele espeta um dos laterais, né?
para ganhar a superioridade numérica pelo lado, para ter mais gente no campo de ataque, e faz essa saída com 3. A grande novidade, né, em termos de Palmeiras, é justamente utilizar um lateral para fazer essa saída com 3, né? Porque o Luxemburgo já utilizou, outros treinadores já utilizaram também, de sair com 3 com goleiro entre os zagueiros, sair com 3 com volante entre os zagueiros. O Abel Ferreira, ele prende um lateral, né? Quem a gente está vendo lá em cima, lá na imagem, é o lateral direito, o Marcos Rocha, ele que faz essa função. Então ele se alinha ao Gustavo Gomes e ao Luan, ou ao Kusevich, ou ao Alan Pereur, enfim, qual for o zagueiro que esteja jogando ali, e libera do outro lado o Vinha. O Palmeiras joga com 3 zagueiros? Não joga com 3 zagueiros, né? Em alguns jogos, o Palmeiras sim jogou com uma linha de 5 atrás, no momento defensivo, mas a gente está falando de posse de bola, de momento ofensivo. Então, saída de bola. Ele fixa o Marcos Rocha, junto ali com os 2 zagueiros, e libera o Vinha do outro lado. Para quê? Para você gerar superioridade nesse primeiro momento aqui, nessa primeira linha com 3. Geralmente o adversário vai te marcar com 2, como a gente está vendo na imagem aí, né? Se eu não me engano, é o Ceará, marcando o Palmeiras ali com 2, mais centralizados. Então você tem 3 contra 2, ou seja, superioridade numérica. Automaticamente você projeta um dos laterais já no campo ofensivo, como a gente está vendo aí destacado em branco aqui, o Vinha. E lá do outro lado, quem vai abrir o campo para você é o ponta daquele setor. E aí tem variado muito, né? Às vezes joga o Rony, às vezes é o Gabriel Menino, às vezes o Wesley. Seja qual for o jogador, essa estrutura não tem mudado. Então, para a gente começar a entender como o Palmeiras se organiza para atacar, a gente precisa ver primeiro a saída de bola, e ela é sempre feita com 3 jogadores com esse intuito. Gera superioridade para circular a bola nessa primeira linha e já ganhar amplitude no campo de ataque com 2 jogadores. Perfeito. E essa característica que você cita, né, do treinador negociador, muito legal essa expressão. Vou usar e vou dizer que é minha. Treinador negociador. É fantástico isso, brilhante. Ele mostra isso na final da Copa da Libertadores contra o Santos, né? Quando ele deixa de jogar para negociar um modelo que talvez não seja o dele. Cara, esse é o diferencial dele para os treinadores. Até os portugueses, até o Jesus que veio aqui, o diferencial do Abel para eles, para o Jesus, é que o Jesus tem aquela maneira e aquela maneira maravilhosa e tal, beleza, e lousa e mariposa, que já sabemos. O Abel não, ele tem tanto repertório, ele tem tanta coisa diferente, que ele consegue negociar isso, e sem tempo para treinar. Por isso que eu não tenho a menor dúvida que o Abel vai treinar um time desse Picas da Galáxia aí, lá na Premier, né? Um time desses aí com muito dinheiro, importante até para, quem sabe, brigar por uma Champions League ou até uma Liga Europa também. Tudo bem, acho que o Abel está plantando o caminho dele. Bom, saindo da defesa para tentar atacar, uma coisa que eu aprendi com o meu professor Rodrigo Coutinho é que você precisa marcar, filho. Se você não marcar, você não retoma a bola. Aliás, meus bebês, quando vocês falarem transição no futebol, contra-ataque não é transição. Transição são 7 segundos que você rouba a bola e aí começa o momento ofensivo, que pode ser o contra-ataque. Aí está o que faz o Abel Ferreira marcando. Olha que legal essa imagem. Vou colocar a imagem inteira aqui para vocês. Muito interessante essa imagem, né, Rodrigo? Perseguição curta. É disso que estamos falando? É disso. Para tentar contextualizar a galera de casa entender como é que o Palmeiras marca, né? Não é o futebol, ele não funciona da seguinte forma: vamos entrar em campo e vamos ver o que dá. Não. Todo time hoje tem um modelo de marcação, um sistema de marcação, que obedece uma ideia. Tem time que marca por zona, que é quando o jogador protege o espaço, e tem time que marca por encaixe e perseguição, como marca o Palmeiras. Que tipo de perseguição? Existem 2 diferentes. O Palmeiras faz a perseguição curta. O que é isso? Quando o jogador ele encaixa no adversário que entrou no setor dele, mas ele não vai perseguir, como o nome já diz, né, perseguição curta, ele não vai se afastar da região dele. Então, se eu sou o lateral direito do Palmeiras, lá em cima do vídeo a gente está vendo isso, né? Lá em cima, ó, o lateral direito, que no caso é o Marcos Rocha, ele está lá em cima marcando lá o meia esquerda ou ponta esquerda do Libertad. Esse jogo foi pela Libertadores do ano passado. Se esse meia ou ponto do Libertad saísse desse setor
e viesse para o meio do campo, esse lateral do Palmeiras ele não ia sair lá da região dele para fazer isso. Outros times executam isso, como o Grêmio, por exemplo, o Santos com o Cuca fazia isso, o Atlético Mineiro agora com o Cuca vai fazer. Então, esse sistema de marcação ele consiste nesse encaixe, mas a perseguição dentro do setor. Você define cada jogador que vai marcar qual, mas se esse jogador sair dali, há essa troca. Fulano, Beltrano entrou aí no seu setor, você pega ele, eu vou pegar outro que caiu aqui. Como a gente está vendo aqui na imagem, a gente está vendo aqui, zagueiro marcando um jogador, um lateral marcando um jogador, um outro volante marcando outro jogador, o meia aqui pela esquerda marcando o lateral direito pelo lado direito aqui do campo, aqui na parte baixa do vídeo, e lá em cima o lateral direito do Palmeiras marcando o atleta do Libertad que caiu por lá. E destacado em branco aqui está o jogador da sobra, que sempre vai ter. Se o adversário, então, jogar 4 jogadores em cima da minha linha defensiva com 4, você vai puxar um desses jogadores para fazer a sobra. Pode ser um volante, ou pode ser um volante marcando um atacante, aí um zagueiro faz a sobra, como é o caso aqui no vídeo. Nesse jogo especificamente, o Libertad jogava muito com ligação direta. E aí Oi? O tempo todo com ligação direta. E aí o Abel Ferreira, o que ele fez? Ele trouxe o Danilo para pegar um dos atacantes, né? O Libertad jogava no 4-4-2, então eram dois centroavantes e 2 homens bem abertos. Então, cada lateral pegava um desses homens abertos, um dos zagueiros marcava um dos centroavantes e o Danilo recuava um pouquinho para pegar o outro centroavante. E aí o outro zagueiro ficava na sobra. Então, é importante a gente entender esses ajustezinhos que vão acontecendo. E até para citar a final da Copa do Brasil que você falou, o Felipe Melo, ao contrário do Danilo, não tem mais a mesma mobilidade de alguns anos atrás. Então, o que o Abel Ferreira fez? Ele fixou o Felipe Melo basicamente entre os zagueiros muitas vezes e deixava os 2 zagueiros pegando os 2 atacantes do Grêmio. No segundo jogo, principalmente, isso aconteceu. Porque o Renato ele mudou o esquema do Grêmio, ele colocou ali o Alisson, juntamente com o Diego Souza fazendo dupla de ataque, o Tassiano pela direita e o Ferreira pela esquerda. E o PP pela esquerda, perdão. Tassiano pela direita, PP pela esquerda. Então, o Marcos Rocha pegava o PP, o Vinha pegava o Tassiano, o Gustavo Gomes pegava um dos atacantes, o Diego Souza ou o Alisson, o Alan Pereur pegava o outro atacante que sobrava, e o Felipe Melo, ele ficava ali à frente da defesa, e toda vez Exatamente, toda vez que os zagueiros saíam para perseguir esses atacantes, ele vinha, dava uma recuada e se colocava entre os zagueiros. Até quem quiser dar uma olhadinha lá no meu blog no UOL, eu fiz um texto sobre isso, falando sobre essa recuperação do Felipe Melo aí, Paulo. Legal, é verdade. E essa é uma característica dele, porque a torcida do Palmeiras, ela tem... Toda a torcida é assim, mas o Flamengo tinha com o Arão, lembra? Queria bater no Arão no aeroporto. Toda a torcida pega um lá para Cristo, Mas, de fato, por exemplo, o Marcos Rocha é um jogador com muita dificuldade defensiva. É impressionante a evolução dele. Você pode dizer, mas está mais protegido, quando joga o menino, protege ele ali. É um fato. Às vezes ele funciona como terceiro zagueiro por dentro, é outro fato. Mas ele evoluiu demais. Contra o Grêmio, o Palmeiras jogou com 2 homens abertos fazendo o corredor, o Rony e o Wesley, e ele absolutamente colocou o PP no bolso. Tudo bem, o PP não estava bem, não está legal, ok, negociação, o Grêmio também não joga bola como se esperava que jogasse, não é mais aquele, tudo bem, está tudo certo, ninguém está aqui para aliviar, ou passar pano, ou não valorizar. Mas ele tem tido um comportamento importantíssimo, principalmente nos jogos mais decisivos, as 2 finais, da Copa do Brasil e da Libertadores, Rodrigo. Essa também é uma característica do Abel, quer dizer, fazer o jogador evoluir, crescer. A gente sempre tem que avaliar o jogador individualmente, tentar fazer isso numa perspectiva coletiva, Isso tem sido muito debatido até nos últimos dias aí da questão Messi e Cristiano Ronaldo, Não curiosamente, nesse momento da carreira, eles estão jogando em times que não oferecem a estrutura coletiva tão forte como já ofereceram antes, em outras equipes que eles jogaram. Por isso que eles se destacam menos. Até os fora de série são assim. Imagina o jogador Marcos Rocha.
Imagina um jogador como o Marcos Rocha, que é um jogador comum, né? Um bom jogador, um bom lateral, mas não é um jogador assim de um nível absurdo. Eu acho, Paulo, que ele até já tinha melhorado defensivamente com o Filipão e com o Mano Menezes. Em comparação àquele Marcos Rocha lá do Atlético Mineiro, eu vi uma crescente nele defensivo. Eu cheguei até a escrever sobre isso no Twitter. Tem 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Mas, sem dúvida, há uma crescente. Não é a principal característica dele. Vai ter jogo que ele vai sofrer com isso. O jogo contra o Tigres, por exemplo, no Mundial, foi um jogo que ele sofreu bastante com isso. Em alguns contextos, ele ainda não vai funcionar. Mas, sem dúvida, ele cresceu e isso tem a ver com o crescimento do time e, no dia a dia, os trabalhos passados pela comissão técnica. Né? O time vai crescendo coletivamente, o jogador ele vai se aprimorando também em detalhes que ele não é tão bom. Acho que esse é um cenário que não resta dúvida no meu modo de entender. Perfeito. Estou aqui conversando com o jornalista Rodrigo Coutinho, analista de desempenho. Confira as colunas dele no UOL, ele é muito bom, além de ser meu professor de futebol. Eu dependo de vocês, meus amigos, para o canal crescer, para a gente ter mais conteúdo legal, para a gente entender melhor o futebol. Vocês precisam curtir o vídeo, falar da gente, faz aquela fofoca do bem, né? Você fica aí com essa língua maledicente, falando dos outros, acompanhando o vizinho, o que o vizinho está fazendo. Pô, para com isso e fala do canal. Fala para os seus pais, para os seus primos, seus tios, seus amigos, seus vizinhos. Espalha, porque é a fofoca do bem, para a gente poder crescer. Amanhã, às 10 da manhã, tem uma entrevista com o Fernando Maisonave, que é gerente de marketing do Liverpool, e a gente vai falar, entre outras coisas, dos projetos que o Liverpool interrompeu por causa da pandemia. Não está fácil para ninguém, não é só aqui, lá também. Até rimou. Não está fácil para ninguém, aqui e lá também. Nem consigo eu para fazer rima, sou patético. Bom, vamos falar um pouquinho do ataque da Sociedade Esportiva Palmeiras, o que é que fez Abel Ferreira. Isso é bom a gente lembrar, e muito bom a gente comparar com o Vanderlei Luxemburgo. Vocês se lembram, o Palmeiras pegava a bola, saída de bola, ele treinava muito isso, mas para o Vanderlei, o meia e o atacante ele tem que resolver o jogo lá na frente. Ele não criava mecanismos para o Palmeiras funcionar do meio para frente. Tanto o crescimento do Veiga é absurdo, o Scarpa ressurge, né? E agora até o Lucas Lima está jogando bola. Deixa eu falar baixo, que é capaz de ficar esquisito, né? Fez uma bela partida ontem o Lucas Lima. Mas, enfim, o Lucas Lima é aquele sujeito, é aquele primo que está sempre na sua casa quando você está com grana, churrasco, cerveja, mas quando você está duro, o bicho some. É o Lucas Lima. Bom, vamos lá. Olha aqui, momento ofensivo da Sociedade Esportiva Palmeiras, é impressionante como ele começa a criar, né, do meio para frente espaços. Tudo bem, o contra-ataque a gente já sabe, retoma e sai rápido, passe em vertical, é muito rápido, mas aí a gente está vendo na imagem que o adversário está posicionado defensivamente. Fale sobre ela, Rodrigo Coutinho. Perfeito, Paulo. Acho que essa introdução que você fez aí ajuda bastante a gente a desenvolver o raciocínio, porque a principal diferença do Palmeiras é justamente essa, né? Quando chega perto da área, quando chega no terço final do campo. Com o Vanderlei Luxemburgo, você tinha lá uma saída de bola estruturada, né? O time ele conseguia progredir no campo até chegar no terço final. E ali, quando chegava, não conseguia criar. Essa imagem, ela conversa com aquela que a gente mostrou lá no início, daquela saída de bola de 3 e o campo sendo aberto, né? Por quê? Você repara aí na imagem que a bola está no pé do ponta, bem aberto pela direita, e esse posicionamento, esse alargamento de campo, proporciona justamente esse espaço de infiltração, que a gente está vendo aí o meia infiltrando. O Rafael Veiga tem feito muito isso no Palmeiras, o Rony faz muito isso no Palmeiras. O gol contra o São Caetano ontem saiu assim, cara. Desse jeito. Exatamente. Né? Ao passe por dentro, o Lucas Lima ajeita e o Alan, né? O Breno Lopes, nossa, eu esqueci o nome dele, Breno Lopes, não dá para esquecer esse nome, não. Entrou na área e fez um golaço. Né? Sempre o cara vai dizer, mas o São Caetano não marcou. Sim, não marcou, faz parte do jogo. Um ataque e o outro marca ou não. Né? Esse tipo de lance tem acontecido muito, viu, Rodrigo? Sim, e o fato de estar acontecendo muito prova que o time está sendo treinado para isso. Né? Como a gente costuma falar no jargão ali do futebol, da parte tática,
os jogadores eles estão com os movimentos automatizados. E tem muita gente que, quando ouve isso, acha que é uma coisa negativa. E, na realidade, não é negativo. Se você gera esse movimento automático pelo jogador, seja quem estiver jogando, o Lucas Lima, o Rafael Veiga, o Breno Lopes, o Gustavo Scarpa, ele sabe que ele tem que fazer aquilo ali. O Scarpa até deu uma entrevista logo no início do trabalho da Abel Ferreira, ele falou assim, é a primeira vez que eu entro em campo sabendo tudo que eu tenho que fazer em todos os momentos do jogo. E é justamente isso aqui. Quando a bola bater no pé do ponta aberto, meia, atacante, infiltra, entra em diagonal, nesse espaço ali, ó, entre zagueiro e lateral. A bola, às vezes, pode até não bater no pé dele lá na profundidade, mas ele vai gerar essa movimentação, ele vai empurrar a linha de defesa para trás, e alguém pode vir de trás e receber nesse espaço aqui na intermediária. Esses movimentos, muitas vezes, o jogador não encosta o pé na bola, mas ele vai criando o quê? Espaço. Ele vai gerando espaço, vai gerando opção para quem está com a bola ter mais de uma alternativa de jogada. E aí a gente vê o time quando chega no terço final do campo, quando chega perto da área, com a jogada fluindo de uma forma um pouco mais natural. É claro que isso no Palmeiras ainda pode ser mais bem desenvolvido. A gente está falando de um trabalho que tem 4 meses, né? 5, se eu não estou enganado. 4 meses. 5 meses. 4 meses. 4 meses de trabalho. Então assim, é o tipo de coisa que, com o tempo, se desenvolve ainda mais, porque é o que é mais difícil de se desenvolver. Né? Então, essa imagem ela é muito emblemática em cima disso. Parece uma coisa básica. Né? Um jogador, um meio, um atacante atacando em profundidade em cima da última linha. Mas isso tem que ser feito no tempo certo, com a intensidade necessária para gerar esse espaço, para empurrar a linha de defesa para trás e gerar outras alternativas de jogadas também. Perfeito. Bom, 26 minutos já de vídeo. Tenha paciência, assista a gente, indique o vídeo, o canal, dá aquele curtir, o joinha, que é sempre muito bom para o canal crescer. Estou conversando com o Rodrigo Coutinho, que é jornalista, analista de desempenho. A gente está respondendo a pergunta: quem é Abel Ferreira, técnico? Né? O Abel, que foi no avião da patrocinadora, já está em Portugal, vai ficar com a família num descanso merecido. E o time B, né, que jogou contra o São Caetano, por exemplo, mostra padrão, né? O Palmeiras terminou o jogo com 9 da base. Esse é um trabalho do clube, não do Abel, mas é um trabalho muito bom do João Paulo Sampaio, de todos os treinadores da base, que têm colocado jogadores para dar suporte ao time num momento sensacional. Sem torcida no estádio, para não ter... com pandemia não dá para contratar, né? Então, o momento realmente veio a calhar nesse aspecto, né, para esse crescimento desses jovens no Palmeiras. Bom, a gente está caminhando para o fim do vídeo. Eu quero provocar o Rodrigo sobre desafios a serem postos. O que é que vem pela frente, com um pouco mais de tempo para treinar, com algum momento de ter um time mais descansado, um elenco mais robusto, né? O Palmeiras está buscando no mercado contratações. O que você acha que tem que ser? Qual vai ser o desafio do Abel? Ele já disse lá na coletiva, depois do título da Copa do Brasil, que todo mundo vai querer ganhar do Palmeiras. Isso é óbvio. A gente já sabe que chegar no topo, chega, mas se manter lá é duríssimo, ainda mais no Brasil, né? Onde tudo muda o tempo todo, tem jogo, não tem jogo. Enfim, aqui as coisas, explicar o Brasil para um irlandês deve ser muito difícil. Você vai lá, onde foi gravado o Coração Valente, pega um sujeito da aldeia lá e fala para ele Brasil, explica para ele. Ele não vai entender nada, tá? Ele não vai entender absolutamente. Um país enorme, cheio de terra e muita gente passa fome. Mas, enfim, vamos nessa. Rodrigo Coutinho, para a gente fechar, qual é o desafio do Abel Ferreira daqui para frente? Eu acho que o desafio dele é tornar o Palmeiras ainda mais protagonista com a bola. Né? Acho que é uma cobrança justa até, porque há muita qualidade no Palmeiras, no elenco do Palmeiras. Há jogadores com muitas características diferentes, né, para você mudar cenário de jogo também. Por exemplo, você pega os meias ali, Lucas Lima, Rafael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Scarpa. São 4 jogadores de qualidade e 4 jogadores com características diferentes entre eles. Ou seja, você consegue manejar muita coisa ali. Aí tem Patrick de Paula, tem o Danilo, tem o Felipe Melo, sabe? É muito jogador de qualidade que tem no elenco. E acho que pro nível do futebol brasileiro e sul-americano, dá para o Palmeiras tentar um protagonismo maior com a bola, né? Ele fez a opção, você mesmo citou, da final da Libertadores da América.
Eu cito um outro jogo que pouca gente fala, que me chamou até mais atenção, que foi a semifinal da Copa do Brasil contra o América Mineiro, o jogo fora de casa, que ali ele deu a bola para o América Mineiro, que é um time muito inferior ao Palmeiras, né? E o Palmeiras jogou no contra-ataque o tempo inteiro e em ligação direta o tempo inteiro. E eu te confesso que naquele jogo eu fiquei um pouco decepcionado. Acho que o Palmeiras poderia ter apresentado um pouco mais, assim como na final da Libertadores. Mas entendo, né, que é um início de trabalho. Entendo que naquele período estava manejando a questão física também do time, né, que era uma preocupação muito grande. E acho que agora é hora de dar um passo à frente. Acho que o momento agora é de se estabelecer sul-americano e nacionalmente como um time que gosta de ficar com a bola. Me dá a bola aqui que eu vou te controlar com a posse de bola, que eu vou criar, que eu vou ter esse volume, porque ele tem qualidade para isso. Eu não estou pedindo isso para o Filipão, para o Mano Menezes, que são treinadores de um outro estilo de trabalho. Eu estou pedindo isso para Abel Ferreira, que é um cara que já me mostrou, não só no Palmeiras em alguns jogos, mas lá no Braga e também no PAOK, um time que sabe ficar com a bola também. Um time que sabe monopolizar o jogo através da posse de bola. Acho que isso vai fazer muito bem para o futebol brasileiro e para o Palmeiras e para os atletas do Palmeiras, caso ele consiga desenvolver isso de uma forma mais ampla na temporada de 2021. Seria muito legal, por exemplo, a gente ver Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, que vai jogar assim, Santos, todo mundo buscando esse jogo. Acho que está fazendo falta isso no futebol brasileiro. Seria muito top a gente ver isso no futebol brasileiro 2021. Perfeito. Rodrigo Coutinho, meu garoto, muito obrigado, este herói. Veja, ele mora no Rio de Janeiro, trabalha no Rio de Janeiro, tá branco, quanto não tá branquinho, filho? Precisa tomar um sol, dar uma esticada aí na praia, vai ficar lá igual uma lagartixa, só vendo movimento é uma beleza, né? Olha que coisa mais linda. Rio de Janeiro, coisa rica do papai. Massa não vai mais para isso, se eu for capaz de não voltar mais. Rodrigo Coutinho, meu querido, muito obrigado. Que você tenha um ótimo fim de semana. Semana que vem a gente combina alguma coisa e você volta aqui no canal, se você quiser. Se você não quiser, te dou a senha, você entra e faz um programa só você, porque você é muito bom. Quem quiser contratar o Rodrigo para aprender futebol, como eu, né? Como é que faz, Rodrigo? Dá seus contatos aí, como é que a galera consegue te contratar para fazer um curso de futebol? Então, pode me chamar no WhatsApp, não tem problema. Divulgo lá no meu Twitter, 021, né? 968482600. Ou então me chama no Twitter, @RodrigoCoach com temudo. Chama lá na DM, a DM é aberta, é só chegar e conversar que a gente vê aí. Tô dando uma reformulada agora no formato do curso. No formato do curso agora para 2021, né? Porque é muito aluno agora, então tá muito complicado de fazer muita aula, então vou dar uma reformulada. Mas te agradeço mais uma vez, Paulo, pelo convite. Sempre que você chamar e eu puder contribuir, eu estou presente aqui para a gente falar de futebol. Beleza, a novidade deste vídeo é que eu ainda não fiz nenhuma cagada. Vamos ver se eu consigo terminar o vídeo sem fazer nenhuma lambança. Rodrigo, vou tirar você da tela, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Muito bem. Agora eu vou colocar o vídeo de encerramento. Será que vai entrar? Então, tchau para vocês. Fiquem com o vídeo de encerramento do canal. E eu volto amanhã, 10 da manhã. Tem conteúdo e domingo, depois do jogo, tem live aqui no canal. Beleza? Até mais.